nossa série de entrevistas em comemoração aos 25 anos do Bloco Sal da Terra. E eu estou aqui com o pastor Ubirajara Gomes, fundador do Bloco Sal da Terra. Bem-vindo ao nosso programa, pastor. Obrigado, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu já começo perguntando, o que motivou, o que impulsionou a criação do Bloco Sal da Terra há 25 anos atrás? Olha, a nossa igreja, ela sempre teve vocação missionária. E ela já evangelizava em vários lugares de Salvador. Mas faltava o carnaval, a época de carnaval. Então, como a igreja já tinha essa vocação, nós sentimos, assim, da parte de Deus, que deveríamos também evangelizar dentro do carnaval. Então, foi assim, né? Devido à vocação missionária que já existia nessa igreja desde o início. E aí nós entendemos que deveríamos também evangelizar no carnaval. E isso foi decisivo num dos últimos retiros que a igreja fez, não é mesmo? O senhor pode contar essa experiência? Isso, a nossa igreja, como as demais igrejas, fazia retiros na época de carnaval. Mas, naquele ano, que foi o ano de 2000, depois de Deus já vir falando ao nosso coração há alguns anos, durante 2 anos, 3, Deus já estava falando ao nosso coração que nós deveríamos evangelizar no carnaval. Então, o ano de 2000 foi um decisivo, que aconteceu um fato aqui em nossa igreja que levou-nos a cancelar o retiro. Então foi tudo assim, no tempo certo de Deus, e cancelando o retiro, então aquelas pessoas que iriam para o retiro decidiram então fazer o evangelismo de carnaval. Que bênção. E aí, há 25 anos dura esse projeto. Qual o segredo para permanecer? O segredo, eu acredito que é a oração, a dependência de Deus, perseverança, que não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas quando nós dependemos de Deus e buscamos a Deus, a direção de Deus, Deus sustenta, Deus mantém esse trabalho. E oração, é muita oração e a busca de Deus, que eu tenho certeza que se não fosse a oração, esse trabalho não existiria mais. A oração é que sustenta, né? Aí não tem para onde correr, não. E, assim, olhando assim dessa perspectiva da trajetória, o que mudou de lá para cá? Olha, o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo. Então, mudou várias coisas, a nossa maneira de agir. Por exemplo, no início a gente não tinha a percussão, como temos hoje. Então, foi uma coisa que mudou, a percussão. Nós não tínhamos as estratégias evangelísticas que nós temos hoje. Nós não tínhamos os equipamentos que temos hoje, a estrutura que temos hoje. No início a gente fazia as apresentações no chão, não tinha palco. Hoje nós temos palco. Então, houve uma evolução do trabalho, uma evolução natural, que nós somos, Deus desenvolvendo também, Deus nos ajudando. Então, mudou. O que não muda, o que não mudou esses 25 anos foi a dependência de Deus, a oração que houve desde o início. É isso aí, é o que vale a pena conservar. Não, isso aí não pode mudar nunca, né? Isso aí tem que se manter sempre, porque senão aí o trabalho não continua. Que bênção. E falando assim sobre outras igrejas, né, que ainda resistem a esse trabalho missionário, e contando um pouco também de como a igreja naquele início reagiu ao início desse projeto. Olha, com relação à resistência, no início foi bem maior. Hoje, muitas igrejas hoje em Salvador, elas estão evangelizando o carnaval, cada um da sua maneira, mas estão evangelizando. Igrejas nos bairros, né, onde tem carnaval hoje. Salvador tem bairros que tem carnaval. Então, essas igrejas, muitas igrejas estão evangelizando em seus bairros. Elas não vêm evangelizar nem na Barra, nem na Undina, nem no centro histórico, mas elas evangelizam em seus bairros. Então, hoje, mais igrejas estão envolvidas na evangelização do carnaval. Agora, desde o início houve, né, e ainda há uma certa incompreensão por parte de alguns evangélicos, de algumas igrejas, com relação a esse trabalho, né, uma resistência. Mas nós entendemos também, né,
essas igrejas e esses irmãos. O importante é continuar o trabalho, independentemente, né, do que as pessoas pensam. O importante é a gente ter convicção do que a gente está fazendo. Se a gente tem convicção de que é da vontade de Deus, vamos fazer o trabalho e deixa essa questão, deixa Deus, né, agir. Esse é o meu pensamento. Ótimo. E hoje estamos aqui nessa gravação no último dia do Impacto de Carnaval 2026. Sim. Qual o seu sentimento em relação aos números das almas que já aceitaram a Jesus durante esses dias e do que tem para acontecer ainda hoje? Olha, até ontem nós já tínhamos mais de 411 fichas preenchidas. Glória a Deus. Eu creio que com o trabalho de hoje, tarde e noite, nós vamos ultrapassar 500 fichas, né? 500 decisões. Então, hoje é o último dia, temos certeza, né, que vai ser uma bênção. Hoje é o último dia, geralmente na rua, a rua é mais cheia, tem mais gente no carnaval. Então, nós temos a expectativa de uma grande colheita no dia de hoje. Amém, amém. Em nome de Jesus. Agora deixe uma mensagem especial em comemoração a esses 25 anos do Bloco Sal da Terra. A minha mensagem agora é para quem ainda não participa. Que você venha participar desse trabalho. Né? Venha ver como é o trabalho. Eu quero fazer a você esse convite, esse desafio, que você venha participar conosco ano que vem. E você que já participa, que você continue participando. É muito importante a sua participação. Nós somos ganhadores de almas. Deus nos deu essa missão de sermos o sal da terra. Então, nós temos que salgar Salvador no período de carnaval, que é um período tão difícil para a nossa cidade. Então, fica aqui o meu convite para quem já participa, que continue participando, e para quem não participa, participe ano que vem. Essa é a minha palavra. Obrigada, pastor, pela sua participação. Então, com esse convite, nós esperamos vocês aqui nos próximos anos e continue acompanhando nossa série com essa memória de arquivos sobre o Bloco Sal da Terra. Até mais!